Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean-Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. No prefácio de Os 4 Evangelhos, voltam a falar os discípulos de Rustin. Temo-lo dito. O Espiritismo só do livre exame pode tirar uma força real. Ele é o inimigo natural das ideias pré-concebidas, da prepotência dos sistemas pré-estabelecidos e da infalibilidade. O Espiritismo pede a seus adeptos que, em vez de sapatearem no mesmo lugar e fazerem parte de uma igreja enfeixada nas mãos de um só homem, se instruam acerca de todas as coisas se desejam ser conscientes. Ele quer que cada um saiba enfrentar qualquer ideia nova que pretenda conter em si uma verdade e a assimile, se o merecer, depois de uma verificação severa e impessoal. Por que se tenha repetido à saciedade estas palavras? Aspas. O Espiritismo é a religião do futuro. Dentro de 50 anos terá conquistado o mundo. Fecha aspas. Segue-se que devamos girar sempre no mesmo círculo, deixar de estudar com ardor, crentes de que a filosofia espírita possa implantar-se sem esforços em todas as consciências? Fora um erro extraordinário. O futuro pertencerá aos perseverantes, aos mais trabalhadores, aos mais instruídos, aos mais moralizados, aos que melhor tiverem compreendido os deveres que lhes decorrem da responsabilidade e da solidariedade com todos os seus irmãos. Há entre nós boas criaturas, mas espíritos pouco consistentes, que timbram em desdenhar das pesquisas feitas pelos espiritualistas do mundo inteiro e que se julgam poços de ciência, missionários privilegiados pelo fato de terem lido superficialmente as obras de Allan Kardec. A esses recomendamos o estudo das línguas alemã e inglesa. Se seguissem este conselho, adquiririam a certeza de que os espiritualistas alemães e ingleses, tão desdenhados, criam obras de alto merecimento que rasgam horizontes novos à escola de Allan Kardec. Sobre tais obras devemos meditar e procurar perceber-lhes a alma, se não quisermos ficar constituindo na França uma igrejinha com seus corrilhos entregue às lutas liliputianas que já em 1865 se estabeleceram entre Allan Kardec e os espíritas bordoleses e lioneses. Nessa época em que Allan Kardec intentava erigir o seu sistema de verificação universal, havia cismas e cismas há atualmente. É a lei do livre-arbítrio e ninguém tem o poder de impedir que os cismas se produzam. O moderno espiritismo continua a sua evolução lenta e segura. Os meios postos em prática para o destruir não fizeram senão ativar a sua propagação. Qual árvore vigorosa, sua exuberante ramagem exige outras raízes e outros galhos para espalhar por toda a parte flores e frutos. As boas criaturas de quem acima falamos, servos da letra, inutilmente se esforçariam por lhe cortar os rebentos. Ninguém pode ignorar que seja hábil e prudente seguir e estudar as leis naturais,
não lutar em vão contra elas. A lei sobrevive ao homem, simples viajante nesta existência. Demais, a diversidade dos pensamentos e das coisas não cria a harmonia universal. O progresso considerou esta diversidade enviada divina como sendo o grande fator de toda ascensão para o conhecimento mais íntimo de Deus. O Espiritismo, que pretenda nivelar todas as inteligências e ligá-las ao mesmo dogma, é um espiritismo de fantasia. A intuição primordial que acompanha o homem através das suas sucessivas existências o impele irresistivelmente para o caminho natural, o da liberdade da consciência, que no passado sempre se procurou encadear e no presente se tenta entravar em nome de todas as infalibilidades. Os impulsos da natureza e a vontade divina não permitem essa fantasia de marcar passo, pois que o movimento constitui a regra absoluta. Preciso é, portanto, caminhar, aceitar tudo que seja ensinado pelos métodos racionais de investigação, venha o ensino da América ou da Europa, ou de um devotado como Rustam, contrariando embora as ideias já assimiladas. A presente renovação religiosa exige as mais amplas bases. Busquemos tudo que seja prático e esteja maduramente estudado, tudo que em outras circunstâncias tenha sido experimentado. Se as aparições tangíveis de espíritos são reais e estão suficientemente provadas pelos Hare, Wallace, Crookes, etc., será inútil lançarem anátemas sobre Rustam e balbuciarem as palavras agênere e docetismo. Não imitemos os meninos que se ocupam em cavar um buraco na areia, pretendendo encaminhar para aí o ribeiro que continuará o seu curso. O movimento é a vida. A intolerância já fez sua época. Devemos aceitar a verdade, surja de onde surgir. Os 4 evangelhos vêm abrir uma fase nova ao moderno espiritismo. Não esqueçais que se trata de abrir e não de encerrar, pois cumpre que a obra receba a cooperação de outros. Toca-vos o encargo de os comentar, de separar o joio do trigo, jamais adotando um credo imutável. Diz Michelet, abre aspas, um credo se torna uma barreira intransponível se formulado pela infalibilidade. Tem então vida relativamente curta e não é comumente aceito senão por uma categoria de indivíduos votados à morte, enquanto que a humanidade avança e o perde de vista. Fecha aspas. Não nos criemos semelhantes barreiras, ó espíritas, irmãos nossos. Caminhemos para adiante como homens livres. Perscrutemos o belo domínio que nossos guias nos legaram, domínio infinito que não conhece altura, nem largura, nem profundidade, que não tem limite algum. Deixemo-nos de momices e de superstições. Procuremos a instrução, a educação, a tolerância, baseadas no amor à verdade e ao bem. Corre-nos definitivamente o dever de criarmos o livre pensamento espiritualista, que colocará a liberdade de consciência do materialista no seu limitado campo, liberdade que, do contrário, acabaria por nos mumificar a consciência e a razão,
como pretendeu o catolicismo mariólatra e intolerante dos papas reis. Reúnam-se formando um feixe todos os espíritos generosos que pensam no seu futuro moral. Unidos, seremos uma força ativa orientada para este objetivo, a libertação intelectual e moral de todos os nossos irmãos. Era este o desejo de Allan Kardec, foi o de Jean-Baptiste Rostand e é o de todos os espíritos elevados. Que esse seja o nosso objetivo e que possamos atingi-lo, combatendo por tudo quanto for caro e sagrado, segundo o para a casa e coração dos latinos. 2 notas. Primeira, repetimos, para que ninguém se equivoque no tocante às nossas intenções. Estas páginas, Rostand não as escreveu com o intuito de diminuir o valor de Allan Kardec, homem eminente, ao qual votava a veneração e estima, malgrado as injustiças que dele recebera e a quem sempre considerou como verdadeiro fundador da doutrina espírita. Os discípulos de Rostand, como ele, votam profundo respeito a esse grande trabalhador e, editando esta memória de além-túmulo, obedecem às indicações precisas daquele que, acima de tudo, amava a verdade, luz das consciências retas. Segunda, os espíritas não se acham ao nível dos conhecimentos adquiridos pelo moderno espiritualismo. Na sua maioria, obedecem cegamente aos conselhos de seus guias familiares e nem sequer hão lido as obras de Allan Kardec e as de outros espíritos eminentes. Não devem ignorar que vai para 2000 anos lutamos contra essa mãe de todas as superstições, a fé absoluta e sem exame, fé que o Espiritismo vem combater e destruir com o auxílio da razão e da ciência das coisas ensinadas por nossos guias e confirmadas pelo consenso universal. O espírita é um livre pensador. Se o quiser ser na realidade e tornar-se um verdadeiro educador, deve estudar sem descanso, a fim de bem se conhecer a si mesmo, acompanhar atentamente a ciência moderna em todas as suas evoluções. Este o meio mais racional e mais acertado ao seu alcance de desempenhar o papel de moralizador. O movimento é a lei inelutável do progresso. Ficar estacionário é votar-se ao esquecimento e não deixar de si o mais ligeiro traço. A tradição mais bela e generosa é a que nos legaram os grandes missionários da humanidade, sacrificando suas vidas. Ela consistiu sempre em nos ensinar de onde viemos, o que somos, quais os nossos destinos. O Espiritismo mantém essa tradição que envolve o presente, o passado e o futuro. Não o esqueçamos e saibamos revivê-la, constituindo-nos homens de ação. Este texto foi extraído do volume intitulado Os 4 Evangelhos de J.B. Rostand, resposta a seus críticos e a seus adversários, editado pelos discípulos de Rostand.